Aí pessoal, aqui é o Márcio do canal Ultra Games. Hoje estou trazendo um jogo do PlayStation 1 Reunite, conhecido como Dark Messiah no Japão. É um jogo de survival horror em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Atlus Co. em colaboração com a Konami em 1998. A popularidade do jogo foi baixa, possivelmente porque ele não foi lançado fora Japão e Europa, e não foi lançado no Reino Unido, e recebeu pouca atenção da mídia. No entanto, o jogo conseguiu um pequeno culto seguinte devido à crescente popularidade dos jogos de terror nos últimos anos. Tóquio no final do milênio é uma metrópolis com um enorme sistema de túneis do metrô e esgoto. O jogo abre com o protagonista fugindo de um grupo de membros do culto notórios pelas ruas da cidade e escapar em um trem do metrô tarde da noite. Como ele contempla porque eles querem sequestrá-lo especificamente, a cena muda para uma estação de pesquisa isolada. Lá, uma forma de vida simbiótica se liberta de seus limites e ataca um cientista de pesquisa. Ele logo se transforma em uma criatura de zumbi e faz uma saída sangrenta para o sistema de metrô. O tempo passa e o trem do protagonista é ameaçada pela criatura que vagueia as faixas, como se propositadamente sendo atraídos para esse ponto. Os únicos sobreviventes do acidente é o protagonista e uma estudante chamada Naomi Sugiura. Ambos fugir do acidente de trem quando a criatura começa sistematicamente matando todos deixados vivos a bordo. Eles estão logo confrontados por um pelotão de Black Ops, secretamente enviado para destruir a criatura do laboratório, mas a criatura limpa o time dentro de segundos. O protagonista e Naomi viajar mais profunda para os esgotos e encontrar um lugar chamado A Malha, uma área subterrânea cheia de cidadãos autossuficientes que desistiram de suas identidades acima do solo para viver uma vida mais pacífica. Suas vidas estão prestes a ser interrompido pela criatura a perseguir, que já evoluiu para uma forma exoesqueletal mais rápido e mais. Qualquer um deles pode fazer sentido das intenções da seita misteriosa, encontrar uma maneira de derrotar a criatura implacável e chegar à superfície. No entanto, o jogador vai conhecer outros personagens que podem substituir os seus amigos perdidos. Apenas um caráter pode marcar ao longo de cada vez, tendo cada um uma capacidade diferente. Desde que o jogo não permite que qualquer força física em direção ao inimigo, os jogadores ainda são capazes de atordoamento-los com a ajuda de seus companheiros. A quantidade de atordoa possíveis difere com cada personagem. Os jogadores começam com Naomi como padrão. Para substituí-la, Naomi tem que morrer e o jogador deve encontrar-se com um novo membro. Ter alguém em seu grupo nega a escolha de um outro personagem para se juntar. O personagem, em última análise, continua sua jornada sem você, com seus destinos sendo revelado no final. Não há combate. Como a arma primária, os jogadores possuem a capacidade de correr rápido. Após um período de tempo, os personagens vão ficar exaustos, e os tremores de tela e depois piscar a vermelho para avisar o jogador que chegaram limites dos personagens para ser executado. Portanto, um plano estratégico para mover sobre as áreas do jogo deve ser considerada. A maioria dos personagens para além de Naomi são capazes de atacar o monstro e ajudar os jogadores temporariamente. Naomi ajuda, dizendo os jogadores a posição de um monstro se aproximando, ou pelo diálogo ou por um símbolo no mapa. O principal objetivo dos personagens é atingir a superfície. Nem todos na malha são amigáveis. Algumas servem como antagonistas aos gols do jogador, enquanto outros podem ajudar.
O jogador deve ser capaz de interagir, tomar nota das pistas e encontrar caminhos alternativos para evitar a perda de um membro do grupo ou outros fenômenos negativos. Um exemplo disso é durante os eventos na área residencial. Se o jogador escolhe ir para baixo em um conjunto de escadas, apesar das advertências, um companheiro morre e o jogador é deixado sozinho até encontrar outro companheiro. Assim, pode concluir-se que os membros do jogo representam a quantidade de vida do jogador tenha deixado. Uma vez que o jogador está sozinho, qualquer encontro íntimo com os resultados mostram em um game over. A maior parte do jogo consiste em mapas 3D labirínticas que todos têm a sua própria aparência. Alguns são definidos em um nível, enquanto outros têm várias camadas. Além dos mapas, a única outra representação em 3D é a do monstro. Para alguns jogadores mais velhos, Unity pode ser visto como um moderno 3D Monster Maze. Outros personagens, incluindo o seu companheiro, aparecem como estática 2D torna, embora eles foram modelados em 3D. Eles nunca está fisicamente presente no mapa até que o jogador ativa-los através do movimento, a realização de uma tarefa ou pressionando o botão falar. Nunca ficou claro se isso é intencional para assustar o jogador com um pop-up cast, a criatura pop-up embora animado, ou se é devido ao orçamento e tempo restrições. Quando um jogador entra em um quarto, em vez de a saída para outro labirinto, estilísticas apresentação mudanças do jogo de 3D para 2D. As representações pré-renderizadas de cada quarto é jogado fora como um ponto básico e clique. O jogador deve clicar em certas áreas que são hotspots já designados, eliminando qualquer necessidade de caça pixel. Ao pressionar esquerda ou para a direita, estes pontos de interesse se sucederem em conformidade. É nesses espaços pré-renderizados que a maioria dos quebra-cabeças e conversas ocorrem. Alguns quebra-cabeças para o final do jogo ter lugar no mundo 3D. O monstro não ataca o jogador nestes quartos, exceto um exemplo, de modo que pode ser visto como um porto seguro rápida antes de se aventurar para dentro dos túneis novamente. A atmosfera do jogo baseia-se alternando entre os quebra-cabeças e soluções em determinados quartos, 2D torna, e o trabalho braçal perigosa entre cada ponto da segurança, o mundo 3D, onde a criatura vaga. Embora estes personagens são capazes de juntar-se ao jogador, que não podem ser diretamente controlados e usar suas habilidades de forma independente de ações do jogador. Eles estão sempre ao lado do personagem do jogador, e uma vez que é feito na visão em primeira pessoa, é impossível dizer quem está sendo controlada diretamente. Esses personagens oferecem apenas para acompanhar o jogador, se eles estão sozinhos. Se você gostou, não deixe de se inscrever e dar um joinha e também deixe o seu comentário. Obrigado por ter assistido, até a próxima. Fui.